O Santos de Odair Hellmann, Paulo Roberto Falcão e Andrés Rueda, ele tem uma característica interessante. Ele realiza uma proeza. Ele consegue ser o time que deixa o seu torcedor mais preocupado, sem estar alegre, sem ficar contente, mesmo quando o time vence. É um negócio impressionante, né? Venceu nesta terça-feira na estreia da Copa Sul-Americana, na Bacia das Almas, com um gol de cabeça num lance de escanteio, gol do Bauerman. Mas foi um sufoco desgraçado contra o penúltimo colocado do campeonato boliviano, treinado pelo Bustos Genérico, o irmão do Bustos. Um time horroroso, um time cafajeste, desculpa falar, que ficou de palhaçada o jogo inteiro, fazendo cera, enrolando, caindo, demorando um ano para deixar o campo quando tinha substituição, né? Um time bem sem vergonha, para falar a verdade, o tal de Blooming, que ainda quis arrumar confusão no final, né? Que só por isso mereceu. Aliás, isso foi a única coisa que me deu um pouco de satisfação, foi ver esse timeco do Blooming perder em casa depois de tamanha palhaçada que promoveu dentro do jogo, né? Não praticou o esporte, não jogou futebol, ficou de palhaçada. E é por isso que está na situação que está, inclusive lá no futebol boliviano, né? Só não é o último colocado porque teve um outro time lá que foi punido, perdeu ponto. Que no campo é o pior time da Bolívia, né? Que é aquele país que nos deu Miguelito, graças a Deus, mas que não vai para uma Copa do Mundo há 1000 anos. Então foi diante desse time aí que o Santos do Odair Hellmann, depois de mais um período de treinamentos, não apresentou uma ideia nova, não teve jogada preparada, não teve aproximação, não teve intensidade, não teve velocidade, não teve nada. Eu estou até agora tentando entender o que foi o posicionamento de Lucas Lima, Lucas Barbosa e Ivonei no jogo. Eu estou tentando entender até agora porque quando o juizão deu uma força para a gente, expulsou o goleiro. Eu não vou nem entrar no mérito, porque tem gente que acha que era para expulsar mesmo, gente que acha que não era para expulsar. Ele deixou o Camacho no jogo até o final, 2 volantes para marcar ninguém. E por que ele ficou com o Miguelito em pé do lado dele durante, sei lá, mais de 5 minutos, o Odair Hellmann, em vez de botar logo no jogo, ainda tirou o Lucas Lima e deixou o Camacho. E ficou lá o Miguelito olhando, esperando. Botou o moleque protocolarmente, não deu tempo dele fazer nada no jogo, só para entrar em campo lá no país dele. Foi isso só que o Odair fez. Não entendeu que o talento do Miguelito poderia ajudar o Santos se ele ficasse mais tempo em campo. Então eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. Porque esse resultado salvou o Odair mais uma semana. Aí a gente vai ver lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo, na Copa do Brasil, como é que vai ser. Será que vai ter algum outro contundido que vai chegar? Será que os craques do Água Santa vão resolver a nossa vida? E sobre isso eu vou falar à parte um outro dia, tá? Vocês ficaram satisfeitos? Eu sei que, para variar, apesar de eu ter mantido a minha elegância, eu não sei nem se eu estou aparecendo, mas teve uma hora que eu fui me olhar no espelho e minha cara estava vermelha. Fui tomar meu remédio e tal. Por quê? Porque a gente vê jogo do Santos e só passa nervoso, só se aborrece. E se pergunta, não é possível que ninguém veja isso? Não é possível que os dirigentes do Santos assistam isso aí e achem normal 30 dias de treinamento para pegar um rabeira do campeonato boliviano e apresentar esse futebol pobre que o Santos apresentou. Desculpem o desabafo. Eu sei que vai ter aqueles que são mais ufanistas, que são mais fanáticos e tal, vão dizer, pô, mas ganhou, o time dos caras. Não tem argumento, amigão, não tem argumento, o time dos caras é horroroso, é horrível, e o João Paulo ainda teve que trabalhar, e foi um sufoco, bola aérea, se não aparece o Bauerman lá para cabecear, tinha terminado 0-0, e o Newells ganhou fora do Audax. Você já pensou se a gente empata? Estamos brigando por 2 vagas, uma é de repescagem na Sul-Americana.
Já pensou se empata? Então eu vou tentar agora, depois desse desabafo inicial, analisar o jogo, né? Dizer que estou aliviado com os 3 pontos, porque penso na competição, mas eu já vi diretoria corajosa trocar treinador mesmo em vitória. É que o meu medo é a direção do Santos resolver trocar de treinador e trazer alguém pior. Eu sempre falo isso, né? Mas olha, Odair, desculpa, não tem explicação, não tem justificativa para tamanha pobreza tática desse time, né? Os buracos que existem, as ideias que faltam, as tuas decisões, né? Os caras com 1 a menos e você terminar o jogo com 2 zagueiros e 2 volantes. Não existe isso, desculpa. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308, com isso trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, telefone WhatsApp é o 11 987984884 e tem o Instagram @unitá.beef. Você pode pedir a entrega na sua casa via delivery ou retirar lá na Vila Madalena. E se disser que assistiu no Canal 10, tem 15% de desconto no primeiro pedido Vila Unitá Premium Beef. Se você chega agora, neste instante, ao Canal 10, peço para que se inscreva, por gentileza. Ative as notificações, deixa o like, que também faz o nosso trabalho ser mais reconhecido, e se quiser, torne-se membro do canal. O Santos entrou em campo com aquele time que a gente já imaginava, sem, obviamente, o João Lucas, que acabou se contundindo, com o João Paulo, Natan, Messias, Bauerman, Felipe Jonathan, Camacho, Dodi, Lucas Barbosa, Lucas Lima, Ivonei e Marcos Leonardo. O técnico do Santos tirou o Lucas Barbosa e botou o Daniel Ruiz aos 40 do segundo tempo. Tá certo que teve o lance da expulsão e até lá teve 13 minutos de acréscimo, né? Ele botou o Ângelo no lugar do Ivonei antes, aos 19, e botou o Miguelito aos 50 do segundo tempo. O Ângelo perdeu um gol, né? Uma bola que ele saiu na cara do goleiro, ele podia ter adiantado um pouco mais, poderia ter finalizado de uma outra forma. O Marcos Leonardo acertou uma cabeçada que o goleiro reserva, mais baixo, conseguiu defender, ele cabeceou no susto, né? Para mim é gol perdido. Teve um ou outro chute de fora, mas assim, o lance do Marcos Leonardo foi uma bola cruzada de pé direito do Felipe Jonathan. O lance do Ângelo foi uma bola em que abriu-se um caminho ali, ele acabou aproveitando e finalizou. Mas tentem rememorar aí algum momento em que o Santos trocou passes, criou uma jogada e tal. Não teve. O futebol do Lucas Lima foi extremamente prejudicado por este posicionamento. Aliás, o Odair começou a pré-temporada 2 com uma ideia de losango, e quando ele tomou aquela traulitada do Flamengo de Guarulhos, ele mudou. E eu avisei aqui que ele ia inventar um negócio, tipo um 4-4-2, um 4-2-4, ia jogar o Lucas Lima lá enfiado na frente. Mas assim, eu continuo sem entender quais eram as funções desses 3 jogadores atrás do Marcos Leonardo. Tão confuso que foram justamente os 3 que ele tirou. Ele não conseguiu enxergar no time a possibilidade de fazer algo diferente. Ele não conseguiu pensar em recuar o Lucas Lima junto com o Dodi e botar o Miguelito antes, né? Ele não conseguiu enxergar isso. Aí ele levou o David. Pô, desculpa, esse time do Blooming é tão ruim que se bobeasse até o David estreando ia conseguir fazer alguma coisa. Ainda tinha o Ed Carlos no banco. Eu tuitei que o Santos tinha no banco de reservas mais qualidade do que no time titular. Tenho quase certeza disso. Quase certeza não, tenho certeza disso. Porque com a bola no pé, desculpa, Ângelo, Miguelito, Ed Carlos, o Daniel Ruiz,
que fez uma belíssima cobrança, né, no escanteio, porque hoje em dia a gente tem que elogiar a cobrança de escanteio, porque tem cara que chuta abaixo no primeiro pau, tem cara que dá uma recuada para o goleiro, tem cara que joga na linha lateral do outro lado. Então ele bateu bem o escanteio, precisa até falar isso hoje em dia, né? Então tinha Daniel Ruiz, Ed Carlos, Miguelito, Ângelo, David, tinha o Sandri no banco, né? Teve o Alisson, teve o Lucas Pires. Acho que se montasse um time reserva, esse time reserva aqui, botasse em campo com o Balieiro de lateral direito e tal, era capaz desse time ganhar do titular do Santos. Então assim, foi depois de um período de descanso, uma experiência que a gente imaginava que não fosse viver, sabe? Se for desse jeito, entrar no Campeonato Brasileiro, já contra o Grêmio, já vai ser mais difícil contra o Botafogo. Aí o Odair vai ter mais uma semana para treinar. Claro, tem a viagem de volta, vai dar um descanso para a rapaziada e tal, ok. Mas vai ter, uns 5 dias, ou 4, para treinar. Porque tem que ir para Ribeirão Preto na segunda-feira, né? Então, volta, deve treinar quinta, sexta, sábado, domingo. Deve ser isso. Então ele vai ter mais um período para treinar. E o Botafogo é um time melhor que o Blooming. Aí depois tem o Grêmio, em Porto Alegre, do Luizito Soares e do Cristaldo, né? Então assim, eu confesso, é claro que eu não sou ingênuo a ponto de achar que o Santos ia virar o carrossel holandês do dia para a noite, que vai virar um time parecido com o de 2002, 2010, não tem nem comparação, não dá nem para imaginar isso. É óbvio que, mas eu esperava um pouco mais. Eu não esperava que eu estivesse assistindo o Santos contra um adversário fraquíssimo, medíocre, né? Que se hoje enfrentar o Água Santa lá em Diadema, toma uns 4 ou 5, que o Santos fosse apresentar tão pouco. Teve uma hora que eu achei até que o jogo fosse em La Paz. Achei que tinha altitude. Achei que tinha altitude no jogo. Porque era aquela letargia, e troca um passe, e volta, e dá no Messias, e dá no Bauer, mas não sei o quê. Eu, óbvio, vim gravar o vídeo sem ouvir as explicações do Odair Hellmann. Eu não sei o que ele pode dizer a respeito de ter um jogador a menos e manter 4 jogadores centrais defensivos, 2 volantes e 2 zagueiros. Eu queria perguntar para ele por que ele levantou o Miguelito do banco de reservas e deixou o moleque em pé lá olhando para o jogo uns 5 minutos. Sério mesmo. Queria perguntar para ele por que esse time não teve jogada. A perna está pesada, treinou muito. É isso. Foi só treino físico, então? Aí, como eu não sou malvado, eu vou ver a estatística do jogo. Aí ele vai pegar a estatística, vai dizer assim, olha, pessoal, 73% de posse de bola. O Blooming é tão ruim que em casa ficou se defendendo contra o Santos. O que é um problema, porque o Santos, quando ele pega um adversário desse, ele não consegue criar nada. Ele não consegue alternativas. Ele ganhou o jogo, desta vez, exatamente como fez contra o Ceilândia. Escanteio e bola parada, né? No escanteio, gol de cabeça de um zagueiro. A defesa, que toma tanto gol por cima, resolveu 2 jogos em competições eliminatórias, contra o Ceilândia, o gol do Joaquim, e contra o Blooming, o Bauerman. A criação do Santos se resume a isso. E você tem o centroavante da seleção brasileira sub-20 jogando no teu time. Cometeu os erros dele? Cometeu. É verdade. Mas ele joga no teu time. E quem faz o gol sabe quem é? Num jogo mata-mata? O zagueiro num, no outro o zagueiro de novo. Então alguma coisa errada tem nisso. Você ganhar com gol... mas olha, o Palmeiras toda hora ganha com gol de escanteio. Porra, pelo amor de Deus, vocês não vão comparar, né? Vocês não vão comparar a fase do Palmeiras com a fase do Santos, né? E o Palmeiras também faz gol por baixo, faz gol de jogada trabalhada. O Santos não faz nada disso. A última jogada trabalhada que teve no Santos foi o Lucas Lima dando passe para o gol do Marcos Leonardo contra a Portuguesa, né? Porque contra o Ituano nós tomamos um pau e contra o Corinthians foi o Deus nos acuda também, né?
Então precisa explicar isso aí. Não adianta dizer, olha, 73% de posse de bola, chutamos 15 no gol, o Blooming chutou 7, nós acertamos 7 na meta, os caras acertaram 3. Eles jogaram o segundo tempo inteiro quase com um jogador a menos, sem o goleiro. Ficaram só se defendendo. E a nossa tática era toca para um lado, toca para o outro, chega em alguém, balão para a área. Então eu não sei, desculpa, assim, para quem é muito fã do Odair Hellmann, para quem ainda é muito fã da direção do Santos, eu peço perdão, porque eu não vou vir aqui, e eu sou um cara muito justo, e eu aguentei muita coisa durante muito tempo, enquanto outros companheiros já desciam a ripa na situação do Santos, eu ainda falava, vamos ter calma, vamos ter paciência, pode ser que melhore e coisa e tal, mas hoje não me peçam para ser suave com isso aí. Não dá para ser suave com isso aí que a gente viu. Eu fui acreditando, e muita gente também, que hoje o Santos ia meter uns 3-0. Porra, os times dos caras é rabeira do campeonato da Bolívia. O técnico é o genérico Bustos. Joga o Arce nesse time aí. Aquele. O cara que entrou no segundo tempo, entrou um grandão no segundo tempo, que o quadril dele, porra, é brincadeira, o tamanho parecia o personagem da novela. Não existe isso aí, gente. Não tinha altitude. O árbitro horroroso, tudo bem, medíocre, fraquíssimo, parecia uma banana dentro de campo, resolvia nada. E ele não ia dar a expulsão, ele ia dar só amarelo mesmo. Aí o VAR é que chamou, mas não sei nem se fez bem, porque vejo os especialistas dizendo que era só para amarelo. Mas aí discutam, eu não vou nem entrar nesse mérito, eu já disse. Porque ficou mais claro ainda, mesmo com o jogador a mais em campo, não a mais, né? Porque o Santos continuou com 11. O Blooming com a menos, a gente não conseguiu fazer uma criação de jogada decente, digna. Então eu quero entender, perguntar para o presidente do Santos, Andrés Rueda, para o Odair Hellmann, se daqui para frente vai ser assim o tempo todo. Se a gente vai, cada vez que ganhar um jogo, vai ser sofrido, vai ser desse jeito, de vez em quando, porque se jogar esse futebolzinho de novo, vai perder quase tudo. Vai perder quase tudo, vai perder do Botafogo, vai perder do Grêmio. Aí depois tem Atlético Mineiro, América, Cruzeiro e por aí vai. Vai ter o jogo com o Newell's. Cara, não dá, velho. Desculpa mesmo, juro pra vocês. Não tem cara mais otimista do que eu. Eu pedi aqui pra gente ter energia positiva, vibração positiva, pra gente tentar mentalizar coisa boa pra esse time. Mas, alguma coisa está errada. Ou não tem trabalho, ou não tem entendimento dos jogadores em relação ao que o treinador pede. Porque não é possível, cara. Nunca um treinador do Santos teve tanto tempo para treinar. E o trabalho do treinador é, se ele não tem peças, ele precisa pensar em alternativa. A alternativa não é deixar o Lucas Lima, o Lucas Barbosa e o Ivonei todos tortos dentro de campo. Nem favorecer a perna do cara favoreceu. Porra, colocava o Ivonei na direita, o Lucas Barbosa na esquerda e o Lucas Lima pelo meio. Nem isso. Desculpa, realmente peço desculpa para quem tem uma visão um pouco mais ponderada. Vocês veem que eu não estou feliz, apesar da vitória, mas não estou cuspindo fogo aqui. Mas não é possível que vocês que têm uma postura mais equilibrada, que tem gente que é mais corneteira, mais radical mesmo, mas vocês que estão me vendo aí, que tem uma postura um pouco mais equilibrada, que se assemelha à minha, vocês não tenham ido dormir, ou estejam indo dormir, insatisfeitos com o que vocês viram. E não dá para imaginar que o lateral direito e o centroavante do Água Santa vão mudar o patamar do time do Santos. Eu disse lá atrás, o que ia mudar o patamar do time do Santos era um cara como o Jean Lucas ou o Pituca. E o Santos não teve competência para trazer. Então é isso. Mas, como diz o ditado, dos males o menor. Minimizamos a vergonha. Pelo menos vencemos o jogo. A estreia da Copa Sul-Americana, né? Vencemos o jogo. Fizemos 3 pontos. Estamos ao lado do Newell's no grupo. O Newell's venceu por 1-0. Fora de casa também e tal. Tudo igualzinho.
E aí na próxima rodada, no dia 18, né, tem Newell's e Blooming. Isso aqui provavelmente vai ser uma goleada para o Newell's. E a gente na Vila vai receber na quinta-feira, dia 20, às 7 da noite, o Audax. E aí, se tudo caminhar dentro da normalidade, com 6 pontos, os dois times, aí o Santos vai enfrentar o Newell's lá na Argentina. É isso, meus caros. Valeu pelo gol do Bauerman, valeu pelo cruzamento do Daniel Ruiz, valeu pelo Miguelito ter entrado, mas coitado. Valeu pelos 3 pontos. Porque futebol, que é bom mesmo, até agora nada. Nem esperança deixou no ar de que algo vai melhorar. Pode ter reforço, daqui a pouco pode ter o Soteldo. Eu só não sei se tem entendimento. Ou ele não sabe treinar, ou os jogadores não entendem o que ele fala, o que ele pede. Das duas, uma. Não tem muita escapatória, não. É isso. Falei aqui também em nome de Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatec-informatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Dr. Carvalho de Mendonça 187, na Vila Matias, telefone 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. No próximo vídeo eu vou falar do negócio do Água Santa, dos jogadores do Água Santa, tá? Ainda estou pensando bem o que eu vou falar, tá bom? É isso. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.